não estou me sentindo bem. Quantas vezes você já escutou ou quantas vezes você já falou isso? Muitas das vezes nada está acontecendo no corpo, não há um resfriado, não há uma gripe, mas a gente não está se sentindo bem. E aí acreditamos que é no campo das emoções. Mas o que você está sentindo? Estou angustiado, apreensivo, com alguma sensação de aperto no peito, estou nervoso, estou com raiva. Mas por que será? Porque eu estou com ciúme, porque eu estou... E aí começam as narrativas e as justificativas que possam nos ajudar a justificar aquele quadro e achar uma possível solução para aquilo. Muitas das vezes esse é o escopo de todos os terapeutas, de todos os profissionais de saúde mental. E aí é difícil conversar sobre isso. O que é sentimento? O que é emoção? O que é isso? É difícil da gente saber aonde começa um e termina o outro. Então, podemos pensar da seguinte maneira. Toda a experiência que nós temos, todas elas, quando você vai a um parque, quando você estuda, quando você faz uma refeição, tudo aquilo gera um conjunto rápido, instantâneo, de sensações em todo o seu sistema. E aqui eu não estou dividindo o corpo, não estou dividindo mente, não estou dividindo absolutamente nada nesse sentido. Tudo no seu sistema faz uma reação, dá um feedback. Esse retorno que nós temos frente a uma experiência é um sentimento. É algo do campo do sentir. Eu sinto algo frente ao... Eu aqui, ao fazer esse vídeo, eu estou sentindo alguma coisa. E muitas das vezes esse sentimento reverbera um pouco depois da experiência. Só que o que acontece é que às vezes esse sentimento ele evolui de uma forma que passa a ficar forte demais. Seja para o lado agradável, no sentido de estou me sentindo tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, só que isso pode virar algo muito grande, como por exemplo uma euforia, e faz com que a gente perca o nosso centro também. Como esse sentimento pode gerar uma emoção como raiva, como angústia, como uma tristeza muito forte. Aquilo que, quando nós perdemos o controle e aquilo toma toda a nossa percepção, aquilo começa a gerar incapacidade funcional. Esse é o grande detalhe. Quando você deixa de ser capaz de fazer suas coisas, de fazer suas atividades, porque tem algo te bloqueando, essa emoção, ela é uma emoção que precisa ser revista, ok? Então, a nossa vida é toda de experiências. A todo momento nós estamos tendo o impacto da experiência e a reação dos sentimentos. Por isso que quando nós falamos sobre saúde mental, sobre o que é estar bem é estar numa linha, não tem como. Porque a todo momento nós teremos experiências e, sentimentos frente às experiências. Experiência e sentimento frente à experiência. Por isso que saúde mental, por isso que estar bem significa flexibilidade, capacidade de sentir dentro de uma faixa adequada e conseguir reagir, ter boa adaptabilidade. Por isso que todos os medicamentos e nutracêuticos que nós às vezes tomamos tem nome de adaptógeno. O que é isso? É aquilo que faz a gente ter mais flexibilidade, ok? Quando nós chegamos no ponto da emoção, existe um bloqueio das nossas funções. E nesse momento, nós precisamos entender o que aconteceu para um simples sentimento se transformar numa emoção tão forte. Normalmente, o que tem por trás disso é uma narrativa. É uma história contada por nós ou por outros em algum momento e que gera uma significação extra para aquele sentimento, fazendo com que aquilo deixe de ser apenas um sentimento que poderia passar pelo seu sistema, corpo, mente, o que você quiser chamar, e fica preso. Porque existe uma narrativa que te prende aquilo ali. Um exemplo é o exemplo infantil. Você vê uma criança que teve alguma rejeição, alguma coisa, eu quero isso, né? Eu quero ir no parque, eu quero um açaí, você não dá.
E quando você vê, aquilo ali se transformou em algo enorme. Ela está num ataque de fúria, ela está com raiva, ela fica triste, ela se encolhe. E quando você vai com calma, com paz, com tranquilidade, querendo saber, como é que você está assim? Ah, que você não deu. Sim, tudo bem, mas o que você está pensando? O que está vindo junto disso? Em algum momento ela solta. Ela pode ser que ela sinta confiança e tenha clareza para poder ver. Ah, porque você não é mais o meu amigo. E aquilo que era o não tomar um açaí se transformou num significado de ruptura total com aquele pai ou aquele cuidador que não quis dar o açaí. Vocês estão entendendo? Então, normalmente, existe uma narrativa que aumenta, que amplifica em muito, exponencialmente, aquele seu sentimento, te deixando preso, enredado naquilo. Esse é o grande trabalho, muitas das vezes, de alguém que te atende, de alguém que conversa, de um terapeuta de uma forma geral. Porque ele ajuda a desconstruir narrativas que te prendem a sentimentos de experiências que muitas das vezes já passaram. E o que isso tudo tem a ver com mindfulness e atenção plena? Até quando um terapeuta te pergunta: o que você está pensando? O que você está sentindo? É necessário que você tenha algum distanciamento, alguma atenção ao seu processo de sentir e de pensar, para que você consiga se visualizar e dizer: olha, isso me faz pensar nisso. Isso me traz a seguinte sensação. Isso me traz a lembrança de quando eu fazia e depois eu não conseguia. Então, com isso, a gente consegue ver as conexões, as narrativas montadas, que são o que seguram e transformam sentimentos em emoções muito fortes, muitas das vezes disruptivas do seu caminhar da sua vida, do seu dia a dia, tirando a sua flexibilidade, que é onde vive a sua saúde, que é onde vive a sua integridade e a sua força mental. Então, todas as vezes que você treina isso, em todas as suas experiências, veja que aquilo reverbera um sentimento em você. E caso você esteja vivendo uma emoção forte, uma angústia, aquilo, tenha certeza, existe uma narrativa que amplificou um sentimento, uma experiência, e aquilo está fazendo com que você perpetue, não consiga sair daquilo. Você pode precisar de ajuda para examinar que narrativa é essa, o que está vindo, né? E você pode, muitas das vezes, começar desde já o treinamento, nas suas experiências normais do seu dia, observar experiências, observar sentimentos e observar também aquilo que vem de pensamento, as histórias que vêm frente ao que você sente. Como eu sempre falo, é um treinamento, mas vai ajudar você que está na terapia e você que não está na terapia. Observa e procure compreender a métrica, a evolução disso que acontece dentro do nosso campo do sentir. Tá bom? Pensa nisso e observa.